vamos dar início à mesa Linguagens Digitais na Educação, potencializando as relações de ensino e aprendizagem. É um tema que interessa a todos nós, que estamos vivenciando o dia a dia da sala de aula e todos os desafios, que não são só desafios tecnológicos, são desafios que se estendem à transformação das relações sociais, das relações hierárquicas, de coisas que eram cânones e que hoje não se sustentam mais. Por isso é uma discussão de natureza complexa e multidisciplinar. Nós teremos aqui compondo esse painel, essa mesa, o professor Stavros Panagotis Chantopoulos, que é professor e diretor internacional da ABED, consultor especialista e dirigente educacional pela SPX Consultoria, palestrante nacional e internacional em EAD, tecnologias digitais em educação e educação aberta, doutor em administração pela FGV, engenheiro e mestre pela Politécnica da USP, faz parte do board da OEC, MIT e do ICDE, Conselho Internacional de Educação Aberta Flexível à Distância. Teremos também a professora Paula Carolei, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Trabalha com tecnologia educacional desde 1993 e foi, por 5 anos, coordenador dos cursos de Tecnologia na Aprendizagem e Docência no Ensino Superior do SENAC. E por 2 anos foi pesquisadora do LPAI, Laboratório de Pesquisas em Ambientes Interativos, no SENAC. Atualmente é professora adjunta na Unifesp, na área de Tecnologia Educacional da Universidade Aberta, e coordenadora da graduação em Tecnologia e Design Educacional, e faz parte do grupo de pesquisa CCM, Comunicação e Criação em Mídias, da PUC São Paulo. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação online, atuando principalmente nos seguintes temas: didática e práticas pedagógicas, novas tecnologias de educação, principalmente EAD online, gamificação e design instrucional, ensino de ciências e biologia, educação simbólica, tecnologias assistivas e inclusão e metodologia de pesquisa, especialmente design research. Nós faremos, cada um dos nossos convidados fará uma fala de até 40 minutos e depois nós abriremos para o debate para tentar fazer ele o mais fluido e o mais ágil possível, até para poder compartilhar das nossas experiências aqui com os convidados externos, porque esse é um dos grandes ganhos. É um grande prazer estar aqui novamente nesse seminário de preparação pedagógica. Tivemos uma rodada em janeiro, né? E quando a Aninha me convidou, aceitei, e eu não sabia que a Paulinha estaria na mesa comigo. E como ela está, eu vou deixar para a Paulinha provocar vocês ou falar mais dos aspectos do ferramental. E o meu objetivo com vocês hoje, diferentemente do que a gente listou em janeiro, é fazer uma provocação mais de cunho de visão de futuro estratégica em termos de o papel do professor nesse novo ambiente e como que esse novo ambiente vai se conceituar e se conformar. E realmente, quando a gente olha para fora e o que a gente está vendo acontecer, a garantia que eu tenho é que a universidade não vai cessar, eventualmente vai diminuir o tamanho físico, mas as atitudes que estão sendo tomadas com as inovações e o que a tecnologia proporciona, demonstra para nós que a gente está combinando tudo. É muito interessante isso. A gente tem escolas privadas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, escolas públicas, fazendo intersecção de uso, não só das tecnologias, como também de material didático, criando redes de aprendizagem, etc, etc. Então, na realidade, eu acho que esse contexto é interessante para que a gente não se limite infelizmente, ainda o nosso ambiente, que é bem quadradinho, né? A gente pode fazer um monte, contanto que fique no quadrado, e a gente se vira nos 30 muito bem, né? E, certamente, a gente teve um avanço recente no que diz respeito à legislação, né? Vocês devem estar cientes do novo marco da EAD, que foi publicado. Se não tiverem, dão uma olhadinha. E, pelo menos, há uma luz no fim do túnel, onde a gente está começando a quebrar aqueles paradigmas de no presencial só pode 20% de AD, né?
por que não 43, né? Mas, ok? Que é um número mais bonito. 4 mais 3 é 7, é cabalístico, né? Você pode instituir uma instituição de ensino superior só em EAD, sem necessariamente ter um curso presencial aprovado e reconhecido. Isso é uma ruptura violenta no que diz respeito ao nosso ambiente, tá certo? E isso, para nós, tanto educadores, no amplo sentido, sejam dirigentes, professores, coordenadores, etc., abre, assim, um leque de opções fantásticas no que diz respeito ao uso de todo esse ambiente, esse espaço aí, esse bar de conhecimento, né, que flutua por aí, ok? Então vamos ver se eu consigo trazer um raciocínio que dê uma convergência a tudo isso que eu tentei colocar rapidamente. Rapidamente, a gente tem a internet todo mundo conhece. O que eu gostaria de conceituar com vocês é que a internet hoje ela fica transparente no que diz respeito à sua existência perante nós, como se fosse uma bolha que nos une num ciberespaço de comunicação heterogênea, né? Então, ele é um espaço heterogêneo, ele tem complexidade de formas, ele permite comunicação de muitos com muitos, tá certo? E faz essa integração. Não bastasse a internet, quando a gente começou a poder usufruir, com a introdução dos sistemas de redes, das tecnologias de redes, nós criamos um conceito de conexão novo. Novo que rompe em todas as barreiras. Se a gente pegar, por exemplo, a globalização no final do século XX, era uma globalização que cobria gaps de custo e gaps de leis para que o mundo pudesse se unir, né? Então, era mais ou menos um cálculo de quanto custa eu fazer alguma coisa que vai ser transferida de cá para lá pelas leis que eles têm, pelos custos que eles têm de mão de obra, etc. Levamos muito tempo para entender que isso ia ter impacto na qualidade, idem. Hoje, a globalização muda. A gente transforma um mundo que não é mais esse mundo de ligar só países, etc. É do indivíduo como hub até uma nação. Então, eu tenho que conectar hubs de interesse qualquer, seja de trocar foto, na geração KKK, tá certo? Seja de eu criar hubs que vão trabalhar, por exemplo, projetos aeroespaciais em bases de conhecimento que atuam de forma responsiva a unir as pessoas que estão, por exemplo, estudando o mesmo problema. E nós, sejamos dirigentes ou professores, temos que ter noção clara de que temos que ter atrativo para que alguém se una a nós e buscar elementos atraentes para que a gente crie uma rede em torno daquilo que nos interessa. Tá certo? Então, comece a se ver como um hubzinho. Tá certo? Um hubzão. Não precisa ser inho. Tá? Quando a gente vai para o mercado, uma pesquisa feita por um indiano que fala da última milha da empregabilidade, já leram esse artigo? Último quilômetro, milha, ele mostra que só 25% dos formandos ou que se formam têm as capacidades ou as habilidades, competências de comunicação ou as tais soft skills para atuar em empresas de grande porte. Ou seja, aquela ladainha, estamos entre professores aqui, né? Então podemos falar de lavar nossa roupa suja. Aquela ladainha de que, junto com a minha matéria, eu também vou desenvolver as outras habilidades, a gente sabe que a gente não consegue fazer. Alguém faz de verdade. Muito difícil. Então, aqui, esse tipo de competência que o pessoal quer, esses soft skills, são alavancadas sobremaneira quando eu introduzo elementos digitais e de integração no meu processo, seja para comunicação, para interação entre alunos, para disseminação ou compartilhamento de informação e conhecimento e para atuação coletiva. Então, qualquer uma das dimensões que a gente tem de
dentro de um contexto de comunicação, e no caso de aprendizagem, de troca, eu posso utilizar essas tecnologias para fazer com que isso se alavanque e, naturalmente, você começa a desenvolver esses elementos de comunicação ou essas habilidades de comunicação. Isso era, a gente até desconfiava isso uns 10 anos atrás, mas de 5 anos para cá, se você pegar países como Alemanha, Espanha, Canadá, esses são, assim, destaque, eles preferem quem tem educação associada a algum meio digital ou à distância. E o motivo está justamente pelo fato de que esse tipo de aluno, que deve ser o perfil de qualquer ser humano do futuro, ele é mais disciplinado, ele busca o estudo de várias fontes, mais flexível, trabalha melhor em equipe, você é obrigado a ler e escrever mais, então isso é importante porque faz com que você aprenda a se comunicar, pelo menos em escrita e leitura, tá certo? E, no contexto final, aprende a utilizar essas ferramentas, não só no seu dia a dia, como isso vem de origem a projetos educacionais ou pedagógicos que fazem com que ele se torne mais craque no uso das ferramentas que ele vai usar, seja no seu dia a dia profissional, seja na sua vida. E, obviamente, busca-se uma gestão de conhecimento, de aprendizagem, sabedoria ou todas juntas. E isso, em qualquer instituição, pode sim ser totalmente dinâmico. Estava comentando com o professor Marcos, eu não conheço nenhuma instituição que faz um evento como vocês estão fazendo aqui agora, na 12ª edição, de reunir todos os professores uma semana para criar que seja uma energia convergente em torno do processo pedagógico, né, da instituição. E isso certamente faz com que você anote coisas, crie agendas, e essas agendas certamente fazem com que o processo educacional flua, tá certo? Então isso tem que ser dinâmico, né? Atrair, reter e talentos ou pessoas através de fatores de motivação. Isso é super complicado no mundo que a gente vive. Então, as variáveis são outras, né? E a construção do capital intelectual organizacional. Então, esses são elementos que a gente busca em termos de qualificar as pessoas no contexto de sobrevivência. E aqui algo que eu trabalho desde 2008 em todos os desenhos instrucionais ou projetos de curso que está associado a trazer os elementos da cidadania digital. Então, por exemplo, nos projetos corporativos nossos, você vai numa empresa, normalmente o pessoal mais experiente é retraído no uso dessas tecnologias. Então, a gente vai lá e chama o cara de imigrante digital, né? E aí chega um garoto que acabou de se formar e quer definir a estratégia da empresa para os próximos 50 anos, porque ele fez uma pesquisa no Google. E esse a gente chama de nativo digital. Agora, isso não significa que ele, porque ele mexe no iPhone desde que nasceu, que ele sabe o que ele está fazendo. Está claro isso? Então, esses elementos aqui, por exemplo, numa área corporativa, eu posso juntar a sabedoria do experiente, a capacidade de uso das ferramentas do jovem e criar simbioses de uma nova cidadania. Está claro isso? E nós temos obrigação de usar toda a tecnologia digital nos nossos cursos com esse intuito. E não é uma cidadania que o cara vai saber usar a internet. É o comportamento cívico dele nesse ambiente. Está claro isso? Como indivíduo, como profissional, como professor, como pai de família, etc. E isso está muito longe de acontecer. O ano passado saiu um relatório da Comissão Europeia que a gente provocou bastante. Eu fui convidado para discutir as profissões do futuro na área de TI num seminário fechado da Comunidade Europeia, e eles simplesmente olharam para frente com o paradigma do passado. Eu falei, pô, não tem nada de uma nova cidadania aí? Ele falou, mas cidadão é do país. Eu falei, não, cidadão, você tem um novo mundo.
você falando com o cara de Hong Kong, Nigéria, Austrália, tal. Como é que se comporta esse processo? E aí fizeram. O Godzilla tem um processo desse para buscar uma cidadania no uso da internet. Mas isso é limitante no sentido de que nós temos como educadores no processo pedagógico e nós até na formação dos nossos filhos e dos cidadãos de qualquer nação hoje. Bom, e agora vem uma parte interessante que a gente vai fazer parte no futuro, e vocês vão ver que, ao invés da gente ter redução de carga e perder o emprego, nós vamos ter que trabalhar muito mais e ter muito mais oportunidades também no que diz respeito à nossa área. Não? A educação, ela pode ser premium ou de acesso. Verdade ou mentira isso? Verdade. Agora, mais ou menos há 11 anos atrás, através de uma revisão bibliográfica sobre tecnologia no uso da educação, os americanos chegaram à conclusão que acesso seria EAD, premium seria presencial. Não é isso. Você pode ter premium e ou acesso no presencial e ou à distância. Está claro isso? Essa barreira já caiu. Tenham certeza disso. Não? Pode ser paga grátis ou freemium. O que é freemium? Você experimenta, se gosta, foi de graça. Se quiser continuar, tem alguns produtos que a gente pode cobrar. Está claro isso? E isso eu estou falando, obviamente, mais no nível, talvez, universitário. Porque educação é um bem público e um bem de direito de qualquer nação. A gente não trata isso dessa forma ipsis literis no nosso país. Local ou global ou integrada, e vocês vão ver o exemplo da escola americana que eu falei para vocês em relação a isso. Informal versus formal, tá certo? Em muitos ambientes no futuro, talvez a graduação não vai ser um detalhe, ninguém vai querer saber se você tem graduação ou não. Queria saber se você é capaz de fazer. Se você aprendeu sozinho ou não, não importa. Tá? Individualizada ou massificada, certificada ou reconhecida. O reconhecido hoje em dia já é interessante. Vocês conhecem o sistema de badges, né? Que são aqueles certificados eletrônicos que a gente ganha, né? Como se fossem, até para presença em conferências ou palestras, tal. Eu já ganhei badges como palestrante. Né? Então, esses elementos eu vou ter que cruzar num contexto de estratégia minha. Eu vou querer ter premium ou acesso ou ambos, e como que eu vou segmentar isso? Eu vou ter cursos gratuitos, mesmo o meu negócio sendo pago? Eu vou ter estrategicamente elementos que eu vou trabalhar de forma mista? Okay? Hoje, o maior número de doutorados na área de tecnologia educacional em AD estuda modelos de negócio no futuro em relação a esses elementos todos aqui. Tá certo? Então percebam que a gente está num ambiente totalmente inexplorável nesse sentido. E aí tem algumas outras complicações, como hoje eu tenho nosso aluno que fez Enem ou vestibular, não é isso? Né? Nosso conteúdo, e ai de alguém falar que não é meu, né? E nosso professor. Okay? E no futuro eu posso pensar em qualquer aluno, qualquer professor, qualquer conteúdo. Isso já é possibilidade. Como é que eu trato qualquer aluno dentro do meu negócio? Ou qualquer conteúdo dentro do meu negócio? Ou, eventualmente, professor dentro do meu negócio? E aí entra o complicômetro, porque aqui eu tenho uma certificação formal e aqui eu faço o quê? Então, percebam que esse também é um ambiente, foge um pouquinho do escopo do pedagógico, mas tem a ver totalmente com toda a estruturação do seu conteúdo educacional. E aí vem novos modelos de negócio. Eu tenho recursos educacionais abertos, que muitos de nós, a gente tem alguns programas aqui no Brasil latentes, que pouca gente utiliza, muitas iniciativas do MEC, inclusive. Né? Quem aqui usa recursos educacionais abertos nas suas aulas?
1, 2, 3, 4. E quem usa e faz, por exemplo, remistura, atualiza e devolve. Quem já fez isso alguma vez? Percebe? Né? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar recurso educacional aberto, para quem não sabe o que é o termo, podem ser conteúdos fechados, que estão livres e disponíveis para acesso, podem ser conteúdos que você pode incrementar, alterar, jogar de volta, tá certo? Ok? E isso vai numa forma dinâmica sequenciando. Você pode pegar, por exemplo, e reconstruir a sua apostila semestral, o seu conteúdo semestral, usando as contribuições dos seus alunos, e a cada semestre você fecha uma nova versão de conteúdo, tá certo? E disponibiliza para todo mundo. Tem N formas de fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Universidade de Maryland, faz uns 3 ou 4 meses, lançou a primeira graduação com todo o conteúdo em REA. E esse conteúdo em REA não é da universidade. Os professores foram buscar as melhores opções de conteúdo numa visão que servia no contexto do planejamento deles. Eu vou passar para esse lado um pouquinho, senão eles vão ficar chateados que eu estou de um lado só, né? E então o que acontece? Você já tem um desenho de uma graduação inteira que praticamente ninguém sentou o bumbum para desenvolver nada. Ele simplesmente pesquisou o que tem na rede e trouxe para dentro com o devido cuidado de que isso pode ser usado por uma licença do tipo Creative Commons, que tem 6 tipos de licença, e não só necessariamente. Está claro isso? Então, isso já são quebras de paradigma que vão além daquele freemium que a gente falou. Ó, eu te mostro o primeiro módulo, se quiser os outros, você vem e paga. Tá certo? Estamos falando de um curso inteiro estruturado em cima de recursos educacionais abertos. E vieram os MOOCs também. Alguém já fez algum MOOC aqui? Tipo no Coursera, no edX? Ana, você não vale. Né? Qual você fez? Curiosidade. EDX. Era uma disciplina da sua área ou era uma disciplina tipo culinária ou jardinagem da sua área? Ok. Porque tem muita gente que faz da área. Eu não sei se a Paulinha sabe, mas eu tive contato com muitos alunos da área de medicina que fazem MOOCs e dizem que a complementação no que diz respeito à formação deles é fantástica. Que eles têm acesso ao mesmo material que eles teriam numa escola de medicina lá fora. Não estou criticando nem as nossas universidades, porque eu estou falando de aluno que é da USP, da Unifesp, tá certo? São as nossas de ponta, tá certo? Então percebam, isso teve um impacto tão grande que a turma da educação aberta, que é um pessoal meio hippie, né? Porque é acesso a todos, tal, gratuito, perdeu o bonde. Porque esse tipo de iniciativa se tornou visível para o mundo depois que o Coursera surgiu e colocou isso como um processo empresarial. Tá certo? Tem governos, a gente está tendo dificuldade em nível de governo, que diz que, ufa, chegaram os MOOCs, nós vamos substituir a educação do país com os MOOCs. Então, isso, obviamente, a hora que o camarada está lá fazendo as contas do orçamento, é excelente. Mas a gente sabe que isso não é educação, tá certo? São cursos que podem vir a ser um processo educacional. Então, isso tem grande impacto. Aqui eu coloquei algumas dos ambientes. E hoje, por exemplo, se você entrar em canais do YouTube, tem canais que são fantásticos, né? E percebam, só estão usando um meio de transmissão. Que o processo da maioria desses canais, principalmente aqueles voltados para Enem e tal, etc., é o professor de cursinho por trás de uma câmera, tá certo? Ok? E tem N coisas aqui. Né? Então, esses são. Eu acho que a Udacity tem uma representação formal aqui no Brasil, com CEO e tudo. Né? As outras não, que eu saiba não. O edX é Harvard e MIT, tá certo? Que tem conjunção
Essa foi a primeira iniciativa no mundo de abrir conteúdo que em 1999 era conhecido como OCW, né? Quando o reitor do MIT, o presidente do MIT falou, vamos abrir nosso conteúdo para o mundo. Aquela perguntinha entre nós. Professor, quanto tempo eu tenho? O senhor ainda tem mais 15 minutos. Tá. Reitor do Mackenzie que não nos ouça. Mas se ele chegar amanhã e falar, a partir de amanhã, todo o nosso conteúdo programático, plano de aulas, material, filmes, casos, estará aberto publicamente para o mundo. Qual a primeira sensação que a gente tem? Bom, quem tem material organizado, tal, etc., vai falar, que bom, vou ficar conhecido. Quem vai dar aquela aula que só ele e Deus sabe o que está sendo dito para os alunos? Então percebam como abrir material é um ato não só de coragem, como um processo de garantir gestão de qualidade ou de controle de qualidade violentíssimo. Está claro isso? E eu sou super a favor disso, né? Mas nunca consegui emplacar, nem na instituição que eu dava aula, porque isso assusta, né? Assim que a gente propôs isso, os diretores de escola falaram, não, isso vai levar uns 20 anos para fazer. MIT abriu em 2 anos 1.063 cursos, tudo. Não tinha EAD, era material. Claro, tinha filminho, eventualmente, vídeo e tal, tá certo? E 10, 15 anos depois que o presidente que fez isso foi entrevistado, ele falou que aumentaram as matrículas e os alunos dizem que a vantagem disso é que o meu material estará disponível para o resto da vida para eu consultar e atualizar. Esse talvez é um dos pontos mais fortes pela visão do aluno. Está claro isso? Ok? E aqui, quando eu falo reconhecimento de conhecimento informalmente adquirido, o papel das instituições e novas estruturas, isso ainda é de grande discussão. Como que a gente avalia? Né? Quando o processo é de contratação numa empresa, isso é fácil. O cara sabe ou não sabe. Né? Eu implantei um processo de cursos gratuitos, eu recebia quase de 2 a 4 mil e-mails por dia para o pessoal pedindo certificação. Como é que eu vou certificar algo que o cara vê? Eu não tenho nenhum controle do que ele fez, com quem ele fez, tá certo? Como é que eu dou um certificado? Aí nós criamos uma declaração de participação para quem completasse o curso. Harvard chama isso hoje de Honor Certificate. Ok? É um nome mais pomposo. Né? E eu fui questionado numa palestra apresentando esse projeto na Unesco, um monte de gente, como que você faz isso? Dá certificado? E se outra pessoa fez junto? Como é que fica? Eu falei, olha, se alguém põe isso no currículo dele e fez com outra pessoa, se os dois aprenderam, foi excelente. Se ele não fez e o outro fez por ele, vai aparecer que ele não entende bulhufas daquilo que ele colocou no currículo dele. Então, isso não é problema meu. Então, vocês percebem que eu tenho filosofias N de certificação. E a certificação formal e a avaliação formal, óbvio que ela tem sentido se eu pensar em coisas do tipo, eu tenho que ter um diploma para poder prestar um concurso público. Mas tirando esses aspectos, e eventualmente aspectos profissionais, tipo onde o risco de perda de vida, tal, etc., eu tenho um mundo para explorar. Tá certo? Se eu vir hoje a qualquer universidade falar, olha, eu sei matemática financeira. Falar, onde você fez? Não fiz, eu estudei sozinho. Por que eu não posso dar uma prova para o cara? E se ele passar, eu dou os créditos para ele? Porque ele estudou sozinho? Vocês percebem isso? Quantos alunos a gente perde por ter sistemas? Porque mesmo que você tenha feito em outra instituição, o coordenador vai ter que analisar, né? E obviamente que o mate-fim dele é melhor que do outro. Tá certo? Vocês terem uma ideia do papel do professor nesses contextos. Essa universidade aqui, Western Governors University, já criou essas carreiras docentes. Orientador de curso, alunos, avaliador, elaborador de instrumentos de avaliação, desenvolvedor de cursos, desenvolvedor de programas. Ah, eu posso acumular? Eventualmente. Mas tem cara que só faz isso.
Okay? Então, é uma pirâmide nova aí, nessa universidade, da carreira. Então, aquele negócio... a gente sabe como é a nossa vida. Você tem que publicar seu paper, dar suas aulas, não é isso? Desenvolver material, e agora tem a EAD também, que você tem que participar, não é isso? Não tem aqui, ó. Então, esses são exemplos para... Tá. Queria destacar um pouco a nuvem. A nuvem é o melhor elemento que a gente tem hoje para poder explorar dentro das tecnologias, principalmente de acompanhamento. Então, obviamente, se a gente tivesse nuvem em escala nacional, por exemplo, educacional, seria ótimo. Você tem acesso a milhares de ambientes ou escolas. Quais são os exemplos de uso disso? Portfólio eletrônico. Mackenzie usa portfólio eletrônico? Já assumiu isso? Não? Todo mundo já ouviu falar esse termo? Quem não ouviu? E-portfólio. Isso aqui é como se fosse o Lattes do aluno. Tudo que ele faz, ele carrega. Sejam os aspectos oficiais, né? Tem estruturas para isso, tem ferramentas que fazem isso. Seja os trabalhos que ele queira mostrar, etc. É um portfólio eletrônico que ele leva para o resto da vida, seja dentro da instituição, fora, em trâmite, em transição. Isso virou padrão no hemisfério norte e nas universidades de grande porte. Coordenar programas e recursos pela rede toda. Isso é viabilizado pelo cloud, é sustentável, né? Conectar alunos à comunidade científica, gerenciar, né, conteúdo, sistemas de comunicação, pesquisa transversal, storage e backup. Ou seja, isso fora os sistemas que eu posso ter rodando e disponibilizando. Questões? Vamos ter N questões, principalmente aquelas que dizem respeito à privacidade, etc. Então, isso tem condições de contorno, dependendo do uso que a gente vai fazer, né? Por que eu estou pondo isso? É bom vocês darem uma olhadinha nessas ferramentas todas, que uma hora dessa elas vão surgir. Não tem volta isso. E para vocês terem uma ideia, budgets no ensino superior e médio estavam em torno de 15% até o ano passado em cloud computing nos Estados Unidos, na área educacional. E devem migrar para 25% nos próximos 5 anos. Ok? Os desafios nossos, obviamente, são sempre de custo e de infraestrutura, né? Nós estamos um pouco longe disso. Bom, e como é que a gente apoia isso? As estratégias pedagógicas. Eu posso ter tecnologia para apoio ou integração ao presencial. Tenham certeza, presencial não some. Pode até mudar a forma de interação, né? Mas ele não some. A forma presencial, uma pessoa interagindo com um grupo ou uma pessoa interagindo com um indivíduo, é a melhor forma de enriquecimento do conhecimento. Tá certo? Então, a troca tácita de qualquer coisa se enriquece nesse ambiente. Dá para ser apoiado por tecnologia. A gente tem o blended e o hybrid. O blended é aquela história de 20% pode ser EAD. O híbrido, talvez, é o que a gente vai fazer daqui para frente. Eu tenho do presencial puro ao e-learning puro, e eu vou escolher como que eu vou dosar a carga de tecnologia, de presencialidade, etc., de acordo com o público-alvo, o objetivo pedagógico ou de resultado de aprendizagem. Eu preciso de muito laboratório, muita coisa prática e, obviamente, vou desenhar essas tecnologias para que tenha sustentabilidade no negócio e escalabilidade. Ok? E-learning, já falei. Aprendizagem adaptativa. Aqui é interessante. Tem muita ferramenta hoje em dia que pode ajudar, talvez não um aluno que é top e nem um aluno que está lá embaixo, que esse não precisa, esse precisa de muito, muito cuidado. Mas aquele aluno no meio, que às vezes se perde numa coisa e precisa de formas alternativas para se encontrar, isso pode ser de grande valia. Qual o papel do professor aqui? Filtrar quais conteúdos e para onde eu vou direcionar esse indivíduo. Realidade virtual aumentada, simuladores e robôs. O que fazemos hoje no Brasil? A gente, por enquanto,
tem ensino em modalidades presencial e à distância. Né? O pessoal leva 5 anos para discutir essas coisas aí. Né? Bom, vamos a esse negócio aqui que é o interessante. Olhem para isso daqui, e isso é como é uma aula com uma turma de administração numa escola chamada Minerva, já devem ter ouvido falar, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia, e hoje eles já estão mundo afora. Só um detalhe, os alunos aqui estão em diferentes localidades. Ninguém está na mesma cidade ou no mesmo país. Então, os alunos estão se preparando para a aula. The real life classroom experience. So we start casually, the students clustered around the center, and this class starts. Vocês viram, né? Casualmente os alunos vão para a aula, né? Tá todo mundo online. Aí aparece o professor. Eu vou parando para que eu acho que vale a pena explorar. We wanted to make sure that there's os alunos estão aqui em cima. A natural flow between student and machine, and so there's live gesture control. Discussões interativas. Perguntas. O pessoal faz pesquisa ou survey, né? Polling. Qual foi o resultado de cada um? Isso é interessante para nós que gostamos de fazer com que o aluno aprenda. Não existe processo melhor, na minha visão, prático, da gente construir, desconstruir e reconstruir o conhecimento. Na hora que você joga uma pergunta dessa, qual o nível de reservatórios no estado de São Paulo hoje? E você dá 4 opções para o pessoal lá escolher uma das alternativas, né? Na sua cabeça é 20%, na do outro é 80%. A hora que o camarada percebe que é 20 ou 80, um confirma tudo, o outro começa a questionar o que ele achava que estava certo. Está claro isso? Então, esse tipo de dinâmica é muito rápida para isso, né? E também aqui, além desse tipo de recurso, ele pode fazer simulações. Sejam essas simulações de jogos, negócios, etc. E agora, Paulinha, travou, hein? Não, tá. Hi, the professor. And even when you do put 2 students on the hot seat, os dois estão debatendo, aqui você está vendo a atividade dos outros. Isso tudo fica por trás para você gerenciar depois. Você pode gerar anotações ou documentos colaborativos a partir de qualquer dispositivo. E aí o professor, no fim, te dá a visão dele do seu processo de competências de comunicação. Ok? So this kind of environment enables the type of curriculum that Minerva put together. Essa plataforma foi desenhada depois que 4 ex-diretores da escola introduziram as habilidades de comunicação, soft skills, como instrumento efetivo de aprendizagem. Os alunos têm as disciplinas no primeiro semestre e a nota final vai até o último dia de aula. Okay? Gostaram? Então, isso não é tão difícil de fazer. Talvez custe um pouco, mas não é difícil. Já vou terminar um minutinho. Modelo educacional do futuro, na minha opinião, tem que ser pautado na cidadania digital. O professor continuar a ser um agente de transformação e o aluno, ele tem que ser efetivo no uso dessas novas culturas de conexão. E certamente ele vai ser um pesquisador mais do que aluno. Então, incentivar o crescimento de redes de aprendizagem, através de todos os elementos que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, o Unesco fala que a solução não pode ser mais única, né? Ou você vai incrementar suas soluções, ou você vai morrer. Então, tenha adaptabilidade.
Nós vamos ter 400 milhões de potenciais alunos de terceiro grau, fora o pessoal que vai precisar de capacitação técnica em 2030. Vocês ouviram o número? São 2 Brasis de gente querendo fazer universidade. Se começar a implantar uma universidade por semana, hoje, em todos os lugares, não vai ter universidade para esse povo todo. Ok? E só termino com uma frase de um dos meus ídolos aí, que a arma mais potente que a gente tem para mudar o mundo é a educação. Muito obrigado. Eu sou atualmente professora da Unifesp e coordeno um curso que começou esse semestre, a primeira graduação online da Unifesp, que é de design educacional. Então, é um tremendo desafio que a gente está enfrentando, começamos esse semestre. Então, muita coisa do que eu vou trazer aqui para vocês está muito contaminado com essa experiência, né? Com toda a minha vivência, minha trajetória, mas contaminado com essa experiência, né, desse grande desafio que é um curso por projeto, é um curso que rompe com alguns paradigmas da educação, numa universidade extremamente tradicional e, ao mesmo tempo, que busca uma inovação tremenda. Então, a minha experiência vai estar contaminada. Além disso, como aqui, e eu acho que isso vale a pena trazer aqui para vocês, a gente está pensando nas tecnologias, nas comunicações, tal. Eu acho que esse ponto de vista do design, né, da intencionalidade do design, de todo o movimento que o design faz, é bastante importante para a gente administrar essa adaptabilidade que o professor Stravos falou e essa questão de construir, de autoria, né, e desse movimento, porque o design tem muito movimento. Né? Como é que a gente consegue dar esse movimento para a educação? Bom, a ideia do DEEP esse aqui é um grande guarda-chuva que eu estou trabalhando lá na Unifesp, que envolve tanto pesquisas como atividades de extensão e envolve os alunos do curso, que eu sempre trabalhei com pensar novas estratégias pedagógicas. Eu tive uma pesquisa grande no Senac também de estratégias imersivas, como é que você construi estratégias pedagógicas que as pessoas se colocavam dentro da situação, transformar a situação numa prática, né? Seja ela virtualizada ou não. Minhas grandes pesquisas ultimamente são sobre gamificação, eu trabalho muito com games, então meu nome é mais conhecido pela questão dos games, mas eu acho que por trás de tudo isso não está a mídia, a linguagem, está o design. Como é que eu construo isso intencionalmente? Como é que eu construo isso de uma forma de intervenção, que aí faz a grande diferença? Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. E essa brincadeira com o DEEP, né? Porque eu quero dar profundidade, eu não quero fazer algo só para chamar a atenção do aluno. Né? Não quero só chamar a atenção do aluno. Eu quero que realmente as coisas sejam transformadoras. Né? Então, eu quero usar essas novas tecnologias, né? Mas, mais do que usar, incorporar, transformar. Né? Então, isso é muito importante. Então, esse é o desafio. Como é que a gente dá mais profundidade ao aprendizado? Bom, ele falou um pouquinho né, ele leu um enorme currículo aí, cheio de temas e tudo mais. Mas eu comecei minha carreira com ensino de ciências e eu continuo até hoje no ensino de ciências. Agora, acabei retornando, eu sou cadastrada no mestrado de ensino de ciências, principalmente porque eles precisavam de alguém que trabalhasse com jogos. Então, falaram, por favor, credencie. Então, eu estou lá também no ensino de ciências. Meu mestrado foi com produção de multimídia, e na época, né, há muito tempo atrás. Mas, quando eu comecei a questão da produção de várias mídias, diversas mídias, o que me interessava era o processo de criação. É como a pessoa se expressava nessas novas mídias. Né? Então, esse sempre foi o meu desafio. A educação online, o design instrucional, que hoje a gente tem uma outra característica que chama de educacional e se consolidou como profissão, e hoje a gente tem que repensar ele em novos espaços,
e novos modelos de educação, e não mais só como alguém que faz educação online, ou que faz roteiros para mídias. Ele tem um papel estratégico muito importante, né? Trabalho com a gamificação, principalmente é minha fonte de pesquisa, porque os games são muito vivenciais, e eu gosto de criar vivências, então eu gosto muito. E o que me atrai nos games é porque a pessoa, né, o jogador, o aluno, ele tem que ser agente, ele tem que tomar decisões, ele tem que ter um papel muito ativo, né? Então, isso me interessa. E esse foco do design research, que é um pouquinho que eu vou trazer para vocês, que é como você pesquisa na perspectiva do design, na lógica do design. Bom, então, é o DIP, né? Mas eu vou começar com a questão da estratégia. Estratégia pedagógica, para mim, é algo que é muito caro. É algo que eu prezo muito. Porque o que acontece? A gente, como professor, muitas vezes se foca no recurso. Tá no jogo, no livro, no vídeo. Então, vamos pegar os melhores recursos, ou as ferramentas. O que eu vou utilizar né, qual o software que vai usar? O que está na moda agora? Não sei o quê. Você foca muito nisso, né? Mas não se foca como a gente vai fazer. A questão estratégica. Isso é muito mais importante. Então, muita gente chega para mim e fala assim, Paula, me fala um jogo para eu ensinar tal coisa. Aí eu falo assim, bom, mas o jogo fechado é um recurso. O que você vai fazer com o jogo? Me explica. Mas como é que você vai colocar ele? Qual é a dinâmica da sala de aula? O que o aluno vai fazer? O que você vai fazer? Tudo isso é um conjunto de ações estratégicas. Então, enquanto ainda... E muitas vezes o professor não percebe que ele tem que pensar nessas relações. E essas relações são complexas. Não é uma sequência didática que eu faço um planejamento linear. Principalmente se eu estou trabalhando por projetos, isso tem idas e vindas. Tem imprevisibilidade, né? Então, isso é muito importante perceber, né? Como é que eu vou perceber os recursos, escolher os recursos que eu vou usar, tá? Perceber os atores. Muitas vezes fala, só eu e o aluno? Não. Por exemplo, às vezes o jogo também é um ator. A gente chama se a gente usar a perspectiva do Latour, os atores não humanos, o jogo é um ator. Por quê? Porque quando ele foi construído, ele tem uma programação, ele tem uma intencionalidade. Todo recurso ele foi construído com uma lógica intrínseca. Então, ele também pode ser um ator, né? Então, tem uma mistura aí de recurso, de atividade. Atividade é o que as pessoas fazem, né? Então, o que o aluno faz, o que o professor faz. Então, é um conjunto de coisas. Hoje em dia, é até engraçado, né? Eu fui, agora, com esse marco da EAD, muitas também vieram me entrevistar várias vezes. O pessoal queria saber a minha opinião, né? E aí, eles falaram assim, não, mas me fala, como é que é uma aula online? Como é que você dá aula? Né? Aí pode gravar uma aula, só mostra uma aula. E eu acho muito engraçado hoje em dia quando se fala em aula, né? Porque a gente faz processos, a gente faz atividades, a gente faz mobilizações, a gente faz... Eu tenho uma estratégia para chegar, para né, desenvolver determinadas competências. E eu acho, Stravos, que para mim é muito difícil separar as soft skills. Acho que porque competência, quando a gente separa, é um problema, né? Porque assim, toda vez que eu ensino alguma coisa, né? Toda vez que a pessoa faz, toda vez que eu faço alguma coisa, eu faço porque tem um conceito por trás, tem uma lógica procedimental e eu tenho valores por trás disso. Então, ela está ali, está tudo misturado. Tudo bem, eu posso prestar atenção mais numa coisa ou no outra, mas não separo. Essa é a grande questão. A competência, eu faço alguma coisa, mas eu tenho uma lógica, um conceito por trás daquilo. Então, é importante que a gente perceba isso.
A coisa mais difícil quando eu faço estratégias de gamificação, eu peço para os professores descreverem as competências que eles querem trabalhar, e para transformar ou no game ou no processo gamificado, a agência, ou seja, o que o aluno vai fazer, tem que ser coerente com aquilo que ele quer desenvolver. A coisa mais difícil é descrever competência, nessa multidimensionalidade. Porque ele tem que fazer tal coisa, mas ele só faz tal coisa? Não. Quando ele faz isso porque ele acredita em determinada coisa. Então, essa é uma lógica que vem da ideia do Zabala, que você não separa a parte procedimental, da conceitual e da valorativa. Não tem como, né? A gente faz parte de um mesmo processo. Bom, então, as estratégias, elas são articulações de uma série de coisas, de recursos, de pessoas, de ações, né? Então, ela tem uma intencionalidade. Eu achei legal o cartaz de vocês de falar, isso é muito importante. A ação educativa, ela é intencional, né? Então, mesmo quando ela é informal, no caso dos... É que os MOOCs eu falo que é não formal, ela tem uma intencionalidade também. A gente sempre tem intencionalidade ali e a gente precisa ter consciência dela, né? Muitas vezes a gente não tem consciência de tudo que a gente ensina, ou de tudo que está por trás daquilo que a gente ensina. Então, tem uma articulação, um planejamento, né? A educação é sempre uma ação de intervenção. Você olha uma situação e fala... Bom, isso aqui não está legal. Olha, o cara falta isso no aluno. Então, eu preciso desenvolver cidadão digital. Como é que eu faço isso? Como é que eu foco nisso? Né? Então, você fala, puxa, isso não está legal na sociedade, eu vou intervir. Sempre é uma ação de intervenção, né? E aí... Só que eu preciso saber se o processo está andando ou não. Então, eu tenho que ter um tipo de acompanhamento, de conscientização do processo, né? E uma coisa que eu gosto muito, isso vem do design, principalmente, é a iteratividade. Que, muitas vezes, eu sinto muita dificuldade dos educadores em entender. Porque, em geral, a gente planeja, idealiza, faz aquele projeção ideal, aí encontra um aluno real, as condições reais, dá tudo errado, né? Aí é uma frustração danada. Você fala, puxa, planejei tanto, mas esse aluno não entendeu, não sei o quê, não valorizou. Não sei o quê. Gente, é isso. Refaça. Percebeu que aquilo não está dando certo? Muda a estratégia no meio do caminho, refaça. Faz o primeiro teste, não deu certo. Gente, é isso que a gente tem que adaptar, a gente tem que melhorar, a gente tem que ver. A gente nunca vai ter as nossas condições ideais. Então, vamos largar o idealismo, vamos trabalhar no mundo real. O que eu posso fazer com esse aluno, com essas condições, nessa situação? E deu errado? Que bom, vou aprender com o erro. A gente sofre tanto porque deu errado, porque a gente tem uma projeção idealizada. Mas o que eu posso fazer para melhorar essa situação que eu tenho agora? Como é que eu posso transformar essa situação? Senão a gente vai sofrer a vida inteira, porque a gente nunca vai ter as condições ideais. Por melhor equipamento que a gente tenha, por melhor, sempre a gente idealiza mais e é diferente do que é o real, né? E aí, se a gente começa a trabalhar com isso de refazer e aproveitar o processo e aprender no processo, e não apenas no resultado, a gente percebe o quanto a gente aprendeu, o quanto o aluno aprendeu, é muito legal, é muito legal. E trabalhar com a autoria do professor, a autoria do aluno. Então, muita gente chega e espera, né? Principalmente a gente trabalha com tecnologia. Você vai falar da gamificação, você vai falar da metodologias ativas, você vai falar sistemas híbridos e não sei o quê. Tá, legal, sim. Mas o que eu faço com isso no meu contexto? Isso é muito importante. O meu contexto ele é muito mais importante. Eu preciso olhar como é que eu posso transformar
E o que eu posso lançar mão do que tem por aí para transformar? Isso é bastante importante, né? Então, e aí a gente tem autoria, a gente tem um design do processo. Não chegar para a gente e falar assim, você tem que usar isso. Se você tem autoria, você vai falar, bom, isso serve para isso, mas isso não serve para isso. E a gente tem que assumir nossa autoria. Senão a gente está sempre consumindo novidade e não transformando as práticas. Isso aqui é só um exemplo, tá? Que é isso aqui é de um artigo recente que eu publiquei sobre que eu faço análise de games, tanto do uso de games como da gamificação. É só um exemplo como existe uma diferença entre recurso e estratégia, né? Então, existem games que são feitos como objetos de aprendizagem, como os recursos educacionais, né? Que são aqueles games que são feitos como uma simulação, feitos para ensinar determinado contexto, repetir determinadas coisas. Às vezes, eles são reativos, às vezes, eles são simuladores. Então, esse caso é um recurso. O processo de ensino não se limita a um recurso, se limita a um conjunto de recursos e a um trabalho, né, que envolve atividade. Então, assim, não basta falar, menino, joga e aprende. Não. Você tem que decidir se você vai jogar antes, se você vai discutir, se ele vai fazer alguma coisa além do jogo, né? Se eles vão conversar depois do jogo. Então, isso é a diferença de recurso e estratégia. Então, um jogo, normalmente, ele é um recurso, principalmente se é aqueles jogos que são objetos de aprendizagem. Agora, eu posso pegar jogos que são de entretenimento ou serious games que tratam de temas sérios, para fazer a pessoa ter uma vivência. E aí, depois, discutir essa vivência, né? Ou trabalhar sobre ela, parar ela no meio. Né? Tudo isso são jogos como experiência. Então, são simulações de situações reais. Aquilo lá serve como provocação, né? Ou, às vezes, reprodução de rotinas. Tem jogos que imitam situações reais, né? Tem jogos que são vivências simbólicas. Eu gosto muito disso aí. Eu faço muito jogo de roleplay game. Adoro, sou muito... Né? E eu faço roleplay game e webconferência. Aquilo que o professor Stravos mostrou, né, que é a webconferência, eu faço com os alunos, só que cada um entra como um personagem, e eu crio uma história, e eu vou projetando as imagens, e vou falar, bom, aí você encontrou o laboratório do alquimista. Você faz o quê? O que você vai procurar aqui? Tem toda uma lógica de descoberta, mas eu faço exatamente... Na webconferência, eu faço roleplay game, então, tem estratégias. Porque muita gente acha que gamificação, você precisa de programador. Não, você, com uma ferramenta de webconferência, com a ferramenta que você tiver, você pode criar boas histórias. Porque depende da boa história e dos bons desafios, né? Então, eu posso ter jogos que são espaços de criação, por exemplo, aquele que as crianças adoram, Minecraft, né? São espaços de criação, né? São o que a gente chama os metaversos, que uma época foi famoso e eu acho que ainda vai voltar, que eram aqueles, teve a época do Second Life, do OpenSea, e que eu acho que ainda tem, que foi muito pouco explorado isso, tem muita possibilidade de criar mundos virtuais, né? Então, criar situações de building blocks, né? E a gamificação é você usar elementos de game na sua estratégia pedagógica. Então, por exemplo, o professor Stravos falou que é o que é bem mais conhecido, que é você usar os badges, né? Para você reconhecer que você atingiu determinadas competências. Isso é um elemento de gamificação. Agora, mais do que isso, acho que mais importante, claro, os badges é legal para você marcar, desde que eles tenham um significado, não ponto pelo ponto, né? O interessante é você fazer bons desafios. Então, eu pergunto para vocês, eu quero trabalhar com tal conceito, com tal
aprendizagem. Fala, como é que, em vez de você oferecer, explicar aquilo para o aluno, como é que você faz ele descobrir? Como é que você transforma aquilo que você ia explicar, induzir o caminho, dar o caminho para ele, você transforma aquilo num desafio para ele descobrir. Se você fizer isso, já está usando estratégia de gamificação. Então, você saber fazer desafios, dar as pistas, né, criar uma situação que ele tem que aplicar aquilo. Isso, mesmo não tendo um laboratório prático, se eu criar uma situação que ele tem que imaginar... E eu costumo falar que a imaginação é mais poderosa que a sensação. Se eu criar uma boa história e a pessoa se envolver nessa boa história e fazer ele descobrir coisas, tem um poder imenso. Né? Então, assim, eu desafio vocês a pensarem na disciplina de vocês, o que vocês trabalham, como é que vocês poderiam transformar isso em desafio? Né? Em vez de explicar, né, você... Então, só que outra coisa que é legal da gamificação é você ver as trilhas que você percorreu, você ter consciência do que você fez. Isso é muito legal da tecnologia. Como é que eu consigo mapear os processos? Conscientizar. Então, isso é algo que a gente tem que desenvolver formas da pessoa se conscientizar do que ela aprendeu. Uma outra fala sobre gamificação que eu odeio é que alguém fala para mim, o aluno ele aprende sem perceber que aprendeu. Isso é horrível. Ao contrário, ele tem que ter consciência do que ele aprendeu, como ele aprendeu, e tem que gostar disso. Essa é a diferença. Né? Então, eu digo que games e gamificação tem 3 elementos que são muito importantes. Um é a imersão, é você ser transportado para um mundo mágico. O outro é a agência, ou seja, você faz alguma coisa. Né? Você tem uma posição de escolha. Agora, tem jogos que são muito ruins, são extremamente reativos. Que assim, você só é estímulo-resposta. São muito comportamentais. E eu posso dizer que são a maioria, infelizmente. Tá? Então, assim, mas tem jogos não, que estimulam a imaginação, que você tem que ter ações complexas. Né? Infelizmente, os reativos, a maioria são educacionais. Infelizmente. Por quê? E muitas vezes os educacionais também pecam por serem explicativos demais e não dedutivos, de fazer a pessoa descobrir. Né? Isso é o que a gente encontra. Né? Essa pesquisa saiu no IMPEC, agora não sei, ainda não está publicada, mas foi sobre jogos, a incorporação de jogos no ensino de ciências. Tem uma pesquisa grande dos tipos de jogos, dos tipos de competência para ensino de ciências. Bom, mas a questão é do design. Voltando ao design, e por que design? Né? O primeiro curso de design instrucional que eu ajudei a criar foi em 2004, para uma grande empresa. A gente fez uma grande empresa de treinamento que contratou a gente. E, na época, a gente, esse profissional do design instrucional estava entrando no mercado, estava começando, né, a ser valorizado por causa do ensino online. E a gente montou esse curso de 1 ano para essa empresa. Depois, a gente fez a primeira especialização em design instrucional, que foi para a Federal de Juiz de Fora. Depois, fizemos mais uma para o SENAC. Né? Tudo isso com a minha orientadora, na época, que é a Vani Kensky. E a gente deu um tom bem pedagógico para isso. Então, era aquele cara que fazia o planejamento pedagógico, só que com o uso das tecnologias e transformava todo esse processo. Quando eu... Né, e graças à minha colega, que é designer, né, e outras pessoas da equipe que ajudaram a construir essa graduação agora, que caiu realmente a ficha da importância de ser design. Né? Porque... E aí a gente tem... E como é que isso pode ser incorporado na educação? Porque não é aquele planejamento pedagógico tão formal da didática.
O design incorpora essa questão do movimento, a questão de você trabalhar com o relacional, com essa questão da interatividade. Hoje todo mundo fala do design thinking, né? Que é o que é bem conhecido, que é uma técnica de design, de pensar como design, é uma das técnicas. Então, essa questão e você, porque diferente do planejamento pedagógico, que ele muitas vezes ele acaba ganhando um aspecto linear, não deveria ser, mas ele acaba ganhando. O design ele tem esse movimento de você fazer prototipação, testar, trabalhar com erro, olhar para o usuário, transformar. Então, essa questão do design, ele tem... Eu tenho tido um carinho muito grande agora nele. E a gente está trabalhando numa... Inclusive, teve um pesquisador, ele veio aqui no Mackenzie faz umas 2 semanas atrás, foi na Unifesp, da Universidade da Califórnia, que é nosso parceiro internacional, que trabalha com uma coisa chamada design especulativo. Eles têm uma graduação lá em design especulativo e quer pensar design para as coisas que não existem. É pensar para o futuro. Então, a gente mobilizar isso mesmo, né? O nosso curso ele trabalha por contexto. Um é o contexto aberto, quando o professor Stravos falou hoje bastante. Como é que a gente faz um desenho educacional focado para a educação aberta? Depois, para a educação formal, não formal inclusiva. Depois, para a educação formal, educação corporativa. E, por último, o último semestre é design especulativo. É criar um modelo de educação que não existe. Meio ficção científica mesmo. A gente brinca, esse pesquisador ele fala a diferença entre a realidade e a ficção científica é o deadline. Né? Então, assim, a gente... assim, vamos ousar, vamos ver o que não tem. Então, assim, é tirar o chão dessa molecada. É difícil, vou contar para vocês que não é fácil, porque a gente ainda, principalmente... Eu não digo só para os professores, não. Os alunos também sofrem. Principalmente porque quem acabou procurando o curso são alunos que já têm alguma bagagem profissional e que não têm a formação. Então, eles ainda já vêm com algum tipo de... Os meninos mais jovens eles jogam mais. Né? Os mais velhos já vêm com uma ideia já pré-formada do design. Então, esse design especulativo é bem... Então, assim, tem esse livro do Donny Verby, o Speculative Everything, e eu acho que tem algo que é muito interessante que eu também estou estudando nesses processos. Por exemplo, eu estudei um design de uma plataforma que, normalmente, uma plataforma educacional ela é criada por requisitos técnicos, se faz toda uma lógica de formatação de frameworks, tal. Essa foi uma plataforma criada a partir de um chão de uma escola considerada inovadora, não sei se vocês conhecem, chama Amorim Lima, que segue alguns preceitos da Escola da Ponte, e fez uma plataforma... veio uma empresa de comunicação e quis implantar uma plataforma comercial. Eles falaram, não, nós vamos criar a nossa plataforma, que tinha a nossa cara. E foi eu brinco que foi um design crítico, um design como crítica. Então, muitas vezes, a gente tem a ideia, design é fazer aquilo que o cliente quer. O design ele também tem esse papel de transformação social, de mudança, de propor algo que ainda não foi pensado. Né? E acho que, quando a gente fala de design educacional, a gente tem que pensar nisso. E o design research, que é pesquisa, né, nessa perspectiva do design, é sempre uma intervenção. Eu sempre estou criando alguma coisa, um artefato ou um processo. Né? Então, quando eu uso esse tipo de pesquisa, né, e eu gosto muito de usar na área de educação, por quê? Porque a educação, normalmente, você faz uma intervenção. É diferente de um estudo de caso. Um estudo de caso, eu vou lá e estudo o que está acontecendo ali. Tudo bem, eu posso ver alguma intervenção, tal, mas quando eu vejo aquela realidade e eu estou construindo um processo, ou eu estou propondo algo, uma inserção de uma tecnologia, ou uma proposta,
é uma proposta de intervenção, e aí isso eu vou estudar o processo de construção dessa solução e de modificação dela, de incorporação. Isso eu tenho design research. E esse tipo de metodologia, ela não cabe a gente trabalhar o antes. A gente tem que ver o processo, tem que descrever todo o processo e todo o processo de transformação desse artefato, dessa metodologia. E é isso que a gente tem trabalhado. Como é que a educação e esses novos processos educacionais estão acontecendo? Então, é sempre um processo artificial, né? Ou seja, eu estou criando algo para resolver algum problema, né? E eu tenho que avaliar. Não dá para avaliar com instrumentos aquilo que o pessoal fala. Que tipo de evidência, né? Ah, mas eu tenho que fazer educação baseada em evidências. Aí faz a prova antes e a prova depois, né? E isso dá pouca informação do processo. Eu tenho que entender o que foi produzido, ver os documentos, ver a autoralidade do processo, das construções, né? Então, tem que avaliar a reverberação, como aquilo impactou nas pessoas, né? Então, tem que ter outras estratégias de coletar evidências, que também são evidências. A gente tem uma ideia de evidência só aquilo que eu consigo aplicar estatística, mas tem uma série de outros tipos de evidência, principalmente de natureza de registro, e usando a tecnologia, eu posso mapear processos muito bem feitos, eu posso deixar os registros dos processos, né? Então, o foco do Design Research é criar mapeamentos e visualizações, explicitações dos processos. E isso que o Stravos falou, quando a gente abre, né, seja o recurso, quando a gente abre o processo, a gente permite que ele seja melhorado. Por isso, quando a gente trabalha nessa perspectiva de explicitar como é que as coisas estão sendo construídas, a gente acaba melhorando os processos. Então, o foco no movimento e o foco, como é que eu testo isso rapidamente, como é que eu vou melhorando, como é que eu vou avançando. Então, é algo que tem. E o outro ponto é o foco na investigação. Então, eu tenho trabalhado muito. Tá bom. Outro foco na investigação. Então, como é que eu engajo, né? O engajamento que a gente fala, provoco o início, né? A curiosidade, os questionamentos, eu faço, né? Então, eu trabalhar por investigação, eu acho que a gente tem que trabalhar desde criancinha, né? Acho que desde criancinha eu não tinha que explicar nada. Eu não tenho que falar eu trabalho na área de ciências, olha, o DNA é assim para o aluno. Não, eu tenho que fazer. Eu posso até contar como é que o cara descobriu o DNA e quais foram os dados que fizeram ele chegar naquela conclusão. Mas eu nunca tenho que dar aquilo pronto, de forma dogmática. Porque, senão, ele nunca vai perceber que a vida é feita de modelos. E modelos que são reformulados a cada dados novos. Se a gente não trabalhar um foco de investigação, a gente sempre vai formar só crentes, pessoas dogmáticas, que acreditam nas coisas. As pessoas só vão questionar as coisas se elas souberem onde buscar os dados, souberem que as coisas são construídas a partir de dados e que a realidade está constantemente sendo transformada. Então, se a gente não trabalhar com uma base de pesquisa, professor universitário, você tem que trabalhar com pesquisa na sua área, não tem como, né? Não é a sua função não é só explicar, a função é despertar esse processo de investigação. Então, essa questão de estimular a exploração, né, de trabalhar com ampliação, outras fontes. Ele falou das soft skills, que é muito importante que a investigação trabalha também, que é você contar como é que você chegou naquelas conclusões, como é que comunicar, né? Por isso que a tecnologia também ela apoia isso, né? Porque você trabalha de uma forma mais investigativa. E o tempo todo você ter a avaliação, você
ter a referência, o caminho que você fez, para você perceber os limites daquilo. Bom, só um exemplo, isso aqui é uma disciplina que eu dou lá no IFESP, que a gente trabalha com uma forma um pouco mais investigativa, que eles têm que experimentar. Eles adoram, né? Imagina, uma disciplina que a lição de casa é jogar, né? A verdade é assim, eles têm que jogar e têm que descrever as coisas, experimentar vários jogos, né? E perceber as mecânicas e dinâmicas, e aí, no final, eles têm que fazer uma proposta de um pitching, né? Fazer um jogo. Então, é claro que a temática já engaja, né? Mas ele tem que experimentar, tem que explorar vários tipos de jogos, perceber quais são as mecânicas e as dinâmicas, e depois a gente faz, no final, uma avaliação para ele perceber cada ação que ele tem que fazer, ela desenvolve um tipo de competência. Então, ela tem os badges para ele perceber o processo. Mas essa questão de, no final, ele tem que propor. Se ele fosse propor um jogo, né, ele tem que fazer um pitching, como é que ele proporia? Então, esse é um exemplo. Ele é bem simples de investigação, não é uma investigação muito sofisticada, é uma eletiva que eu dou. Ela tem uns 500 inscritos, eu tenho que fazer uma seleção todo ano, o pessoal gosta disso. E acho que os desafios, né, que a gente tem é transformar um modelo indutivo em algo mais indutivo e demonstrativo, em algo que eles descubram, que sejam desafios, né, exploratórios, né, para chegar no salto que é o abdutivo, que é você criar coisas novas. Aí a gente tem que evitar essas formas redutoras, né? A gente fala, o aluno não vai entender toda essa complexidade, vou facilitar para ele, vou explicar um pedaço, né? E aí ele acha que é só um pedaço, né? E essa questão que eu falei dos modelos, a partir da premissa que tudo é modelo, e a gente está em constante mudança, né? E desenvolver o pensamento crítico e engajar os cidadãos, né, que também o professor já falou. E ir além da novidade, né, do engajamento pelo consumo, criar estruturas de diálogo, de participação, de escuta, ir além da receita, da fórmula mágica. Então, assim, se eu chegar para você, agora, gente, só se vocês fizerem isso, o aluno vai. Não vai. Não tem mágica. Se vocês fizerem qualquer coisa que vocês vão fazer, vai dar errado. Mas aí é legal, aproveita o erro. Sempre vai dar. Eu não acredito quando eu chego e falo, olha, todos os alunos gostaram, deu tudo certo. Não, isso é autoajuda, não é realidade, né? Então, assim, tem que ter muita paciência, tentar de novo, fazer de outro jeito e aprender com a diversidade. E uma coisa que eu aprendi, isso com a minha colega lá, que eu falei que é designer, ela falou assim, tudo que deu errado no nosso processo de construção do curso, a gente transformou o erro, a dificuldade, em política. Então, assim, como é que a gente pode fazer desse limão a limonada? Assim, como é que a gente vai trazer isso para uma política? Né? É uma briga que a gente teve com o aluno, como é que a gente transforma nisso, de incluir aquela questão? A gente tem que ter esse olhar, sabe? Se a gente só trabalhar na defensiva, a gente não amplia o nosso olhar de vida. Bom, agora, acho que isso aqui é só algumas imagens da apresentação do nosso curso. Isso aqui é a nossa equipe, então não é um curso se faz de um. Então, essa aqui é a equipe multidisciplinar, professores. A gente tem todo um trabalho lá do curso, a gente tem vários professores de áreas completamente diferentes que a gente está trabalhando. E você vê, é uma rede, a gente tem que entender que é uma complexidade, a estratégia não dá para ser linear, é uma rede de relações. E esse aqui é nossas camadas, assim. Se a gente fosse representar como elas se conectam, seria isso aqui, tá? Por isso, linearizar o processo. A gente acaba linearizando para explicar, que a gente faz as camadas, né? Então, o design educacional tem uma camada de gestão, uma camada de linguagens, uma camada de pesquisa,
o projeto, integrador, avaliação, as teorias, mas elas acontecem todas juntas, né? Dá um trabalho, gente, enorme, tanto do professor como aluno. Eu vou falar que esse semestre apanhei bastante do professor e do aluno, mas é a vida, né? E é isso, e a gente vai aprendendo, e agora esse semestre já tem outras reconfigurações por causa de tudo que a gente apanhou. Acho que é isso. Então, somos todos designers de um futuro, vamos fazer melhor, criar uma educação melhor, com maior profundidade de conceitos e experiências, maior imersão e mais autoria e melhores transformações sociais. Acho que a gente tem esse papel. É isso. Obrigada. Bom, passaremos agora às perguntas. Nós temos o professor Stravos tem hora para sair. Diga. Claro, à vontade. A gente precisa ligar esse microfone, senão usar o outro. Eu só queria esclarecer, Paula, talvez eu me expressei mal. Em momento algum, penso em separar o soft skill do resto, como ela colocou. Ao contrário, se vocês olharem para a aula do Minerva, incluíram o processo de desenvolvimento, avaliação e coaching em cima dos soft skills através do processo, tá certo? Uhum. Então é importante, concordo plenamente, é que a gente não inclui isso. Entendi. Normalmente. Entendi. E se incluir, o aluno se desenvolve por si só, você não tem a preocupação de dar um feedback, você não está participando bem em grupo, pô. Uhum. Então, sua participação é ótima, você deve liderar em tal momento, ou seja, então as tecnologias digitais permitem a inclusão efetiva no processo. É igualzinho que você colocou. Eu tinha só colocado porque às vezes você fica dando a impressão que, como você falou, porque às vezes não dá tempo, mas no fim a gente não tinha consciência disso. Então, exatamente. Porque senão as pessoas sairiam com essas, vamos dizer assim, essas habilidades que são naturais, né, de uma forma melhor na formação. Okay. Só isso para não ficar com uma dúvida de conceito. Passamos para as perguntas do auditório. Quem gostaria de iniciar o processo de perguntas? Ou foi tão clarificante que as perguntas foram todas dirimidas no processo? Eu acredito que esse é o momento de troca, esse é o momento que a gente pode aproveitar dos convidados, a experiência deles. Então, assim, enquanto vocês... professora Cristine, por favor. Eu vou levar o microfone até lá. E aí, sim, quem sabe, a gente incentiva outras pessoas a fazerem perguntas, né? Oi, tudo bom? Eu sou a professora Cristine, estou aqui trabalhando no EAD do Mackenzie. E a gente tem um trabalho bem complexo, como vocês falaram, pensar em tudo isso antes dá muito trabalho, né, de elaborar tudo. E, na verdade, uma coisa que me surpreendeu é que, ao contrário do que nós imaginamos em relação aos alunos, né, no EAD aparece uma gama muito diversificada de aluno. E eu acho que os alunos da minha disciplina não eram os nativos digitais, porque eles tinham uma resistência à interação, né? Então, tudo isso que vocês falaram, eu concordo plenamente. Acho que a gente tem muito a ganhar, mas, assim, a princípio, na disciplina, a gente precisava insistir com o aluno para ele participar de um fórum, né? Então, eu acho que o aluno, uma coisa que eu considero, o aluno, ele também não está ainda à vontade, né? Ele foi tão educado num sistema tradicional que, quando ele se vê diante de tudo isso que vocês falaram, ele fica meio assustado, não sei se perdido. Aí eu queria ver o que vocês acham, né, dessa questão do comportamento do aluno, a princípio, né, quando entra em contato. Obrigada. Na verdade, assim, principalmente quando é atividade colaborativa, que é muito mais difícil, gente. A EAD é muito mais difícil que o... Gente, o presencial...
Eu acho que na questão não é o presencial ou a distância, é o modelo mesmo. É muito mais fácil eu escutar, eu consumir algo e depois reproduzir numa prova. É muito mais simples do que eu ter que participar ativamente, de eu ter que me responsabilizar pelo que eu falei, de eu ter que... exige muito mais dele. Então, assim, é claro que ele vai ter resistência, ele vai se expor o tempo todo. Então, assim como o design ele se expõe o tempo todo. E a gente tem essa resistência de... Puxa, a mesma coisa do material. Poxa, mas se eu abrir meu material... mas meu material, será que está bom o suficiente? Nunca vai estar bom o suficiente. E é isso que é legal, a gente vai ter que mexer sempre. Essa é a grande questão. Mas a gente não está... Essa cultura, a gente é a cultura do resultado, do tá pronto. Mas não está bom ainda. Não está bom ainda. E é bom que você exponha para ir melhorando. E o aluno... Essa cultura de se expor é muito difícil mesmo. Então, é com o tempo mesmo. É assim mesmo. Professor. Eu vou te dar uma visão bem realista em relação a isso. Existe um problema de ritmo, existe um problema de ensinar o aluno a ser um aluno à distância. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha pra caramba e não consegue estudar e quer aprender, esse é o alvo fácil, é o pioneiro do processo. Porque na educação à distância ele descobre o meio que dá para ele flexibilidade total geográfica e flexibilidade ampla de tempo. Então, esse camarada tá ótimo. O que eu vou ter que fazer? Talvez desenvolver a disciplina mais nele e tal, etc. Então, o importante dentro do projeto é você ter um caminho que garanta o pós-venda do negócio. Entendeu? E isso, o papel principalmente do tutor, seja ele o professor ou o tutor da disciplina que não é o autor, é fundamental junto com a área de suporte. Então, você precisa insistir para o camarada vir à aula. Tá certo? E quando ele falta, ele perceber que tem alguém preocupado com ele. Então, esse é um elemento fundamental para você trazer para essa cultura. E depois você tem os problemas, quando você trata, por exemplo, de educação corporativa, eu tenho um curso à distância no Banco do Brasil. Vai do Rio Grande do Sul ao Amapá. Aí você tem a cultura de informação como impacto. Então, por exemplo, você estabelece... nós estamos falando de gerentes de agência. Por mais que seja que haja um desvio padrão na característica de competência de cada um, como é que pode, numa determinada região, você ter 90% de gente que não passa numa disciplina? Não faz sentido, tá certo? Então, aí o que você tem que fazer? É justamente onde entra o ritmo, e aí você tem que flexibilizar. Então, isso ainda é um problema quando a gente trata de tempos fixos em graduação, por exemplo, ou em cursos universitários, seja de graduação ou pós. Tá certo? A facilidade de. Então, esses são dois aspectos principais de como trazer. Agora, o desafio é enorme. Entendo? Bom, satisfeita, professora? Mais alguma pergunta do auditório? Ana Lúcia, quer fazer uma pergunta? Não, é uma questão rápida, mas eu acho que seria interessante se vocês pudessem comentar um pouquinho, porque nós, como professores, além da nós estarmos numa instituição tradicional, nós viemos de uma educação tradicional. Então, acho que tudo isso que o professor Stavros colocou para a gente parece que é outro mundo, não parece que é o nosso mundo, não parece que é a nossa sala de aula. Então, essa é uma questão. Então, como é que a gente olha para isso, tendo em vista que o futuro, ele falou 2030, né? Quer dizer, é daqui a pouquinho, né? E, no outro sentido, nós vemos que muitos de nós também têm essa iniciativa de tentar fazer diferente, né? Mas, aí uma fala que a Paula trouxe, né? Muitas vezes eu tento, experimento, não deu certo, eu desisto, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho disso para a gente, acho que são essas duas questões que, né, a gente tem como desafio. Professora. Bom, eu acho que
a gente vive em mundos muito diferentes mesmo, e a gente tem que estar sempre... A gente tem que estar com o pé na realidade, a gente não pode falar, eu quero aquilo e eu não tenho aqui, né? Porque aí a gente se frustra. A gente tem que trabalhar tanto com os recursos que a gente tem, inclusive humanos. E a gente tem que ter muita escuta do aluno, do professor. Uma coisa que eu sinto muito, assim, em relação aos professores, o nosso grupo, a gente fez o projeto todo junto. Não fui eu que criei o projeto e impus lá. Não, a gente tem reunião toda semana para fazer o projeto. Na hora que construiu o projeto, foi muito bacana. Mas e a hora que vai colocar em prática? Mas cadê minha disciplina? Mas eu não quero que ninguém faça junto comigo. Aí acontece uma série de problemas, acontece mesmo, né? E por quê? Porque a pessoa, o papel cabe tudo, mas na realidade os problemas surgem, né? Então assim, a gente tem que estar o tempo todo de olho do que está acontecendo. Então assim, eu falo muito para a gente tem que estar de olho assim na política, a gente tem que estar de olho nessas regulamentações novas, a gente tem que trazer isso para o contexto, tem que trazer isso para a discussão, então, esse é um ponto, mas, o outro lado, a gente tem que ter consciência das dificuldades que as pessoas têm, né? Das defesas. Então, assim, o tempo todo a gente tem que estar conversando, então a gente tem que ter canais de escuta, canais de diálogo, tanto com os alunos como com os professores. Eu não posso chegar e falar, gente, agora todo mundo vai fazer isso, de cima para baixo. O professor boicota, não faz. Aí tem que falar primeiro, olha, então, isso aqui deu esse... Vamos fazer diferente? Aí conversa. Então, é toda uma questão... E aluno também. Eu tive um aluno chegou assim... eles usaram contra a gente. A gente estudou as estratégias pedagógicas, a gente falou, esse professor, a estratégia é ruim. Mandou uma mensagem para ele. Ele ficou totalmente revoltado. Eu falei, então, você como designer, se você falar isso para o professor, você perde o emprego. O professor não vai... Você tem que saber como é que você coloca, como é que você dialoga com esse professor. Isso faz parte da habilidade do design também, né? Então, são questões que você tem que lidar. Não é simples, não. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso. É um pé lá. A gente não pode perder de vista lá, mas não pode perder de vista os recursos que a gente tem. Professor Stavros. Ana, é uma questão... Realmente, o que eu trago, às vezes, é um pouco apocalíptico em relação ao que a gente enxerga. Mas é uma questão disso fazer parte de qual vai ser a estratégia educacional da instituição. Não tenha dúvida. E é um efeito em cascata. Porque, normalmente, o que a gente tem é que não se estabelece uma visão clara do que a gente quer ser. Tá certo? E isso que a Paula colocou de trazer a parte de condições de contorno, sejam elas políticas, as leis, tal, etc., é o mínimo do seu problema. Porque isso, na realidade, você, sem quebrar nenhuma regra, você tem uma vasta forma de estabelecer. Agora, vamos supor, se a Universidade Mackenzie estabelece que nós vamos partir para um caminho que essa vai ser a nossa visão, essa é a nossa missão, você vai ver que tudo isso se torna praticamente ferramental ao processo e não algo que não se enxerga mais. Eu tenho uma teoria muito clara. Existe uma parte de... O brasileiro é um povo ávido a aprender, principalmente se ele percebe que o conteúdo é bom e vai fazer alguma diferença na vida dele, incrível que pareça. E eu estou falando de pessoas de classe C, D, E, economicamente classificadas. Eles buscam conteúdo até fora do país. Só que tem que estar em português. A hora que cair a barreira da língua, por causa da tecnologia, e vai cair. Quem não tiver estabelecido como um hub de excelência, para dizer, olha, a melhor forma de você entrar nesse país é através do Mackenzie, por exemplo, nisso, não vai haver sobrevivência. Você pode ter certeza que vai ser um colapso da cadeia de valor de um processo. Não tenha dúvida disso. Então, o importante é conscientizar a direção
tá certo? E o recado que a gente está dando é muito mais para os atores do processo do que propriamente os decisores, tá certo? Mas não tenha dúvida que, na minha opinião, claro para mim, passa por aí. Bom, eu acho que nós vamos caminhando então para o encerramento aqui do nosso encontro, agradecendo o professor Stravos, a professora Paula. Ana Lúcia vai presenteá-los com uma lembrancinha para que todos os nossos convidados estão recebendo em nome da nossa universidade. E agradeço a presença de todos e desejo ainda bons eventos no restante da semana, na vasta programação. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer interagir com vocês mais uma vez.